A paz do Senhor, graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de podermos estar reunidos em torno da Sua Palavra. Dessa feita para postarmos mais um comentário de uma das nossas lições, a da CPAD, a lição de número 7, de 16 de fevereiro de 2020. A lição de hoje tem como título A Queda do Ser Humano. Nós vimos nas lições passadas que o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, tanto o homem quanto a mulher. E nessa lição nós teremos aí a oportunidade de estudar um pouco sobre a queda do homem. Infelizmente o homem ele veio a fracassar diante de Deus pela desobediência, pelo pecado original. Aí o texto áureo aí da nossa lição nos apresenta: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso de número 12. Este é um texto, o texto ouro da nossa lição, que nos mostra exatamente a realidade do homem após a queda. E o texto aqui ele nos apresenta de uma maneira muito clara aquilo que todos já conhecemos, que pelo homem, no caso Adão, nossos primeiros pais, no caso Adão e Eva, aqui tomando a figura de Adão no sentido genérico, enquanto a raça humana, representante da raça humana, e também enquanto em relação ao casal criado por Deus, toda a responsabilidade ali da advertência pesava sobre Abraão enquanto, vamos dizer assim, o líder do seu lar nesse aspecto. Então o texto nos apresenta que por um homem, e esse homem foi Adão, entrou o pecado no mundo. E aí toda a sua geração foi contaminada por esse pecado, como o texto nos apresenta, que pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É algo bem interessante que nós podemos observar nesse texto, que o que o texto ele nos apresenta como prova de que todos os homens pecaram é exatamente porque todos os homens morrem. Porque a ordem divina para Adão é que no dia que ele desobedecesse a Deus, certamente ele morreria. E a morte para Adão seria exatamente como consequência do pecado. E aqui esse texto nos apresenta que o primeiro homem ele pecou contra Deus, e a morte assim passou a todos os homens. E é por isso que todos pecaram. Por quê? Porque se todos morrem, e a morte é uma consequência do pecado, então em Adão todos pecaram, porque todos nós também morremos. Então esse texto aqui nos apresenta exatamente a consequência, a queda do homem e a consequência da queda, que é exatamente a morte. A consequência do pecado, a Bíblia nos apresenta que o salário do pecado é a morte. Portanto, em Adão todos nós pecamos, e como consequência do pecado, todo homem ele passa a experimentar a morte. Tanto a morte física quanto a morte espiritual, e também a morte eterna, caso ele permaneça espiritualmente morto, afastado de Deus e venha a morrer fisicamente. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Isso aqui é muito interessante, porque quando o homem ele peca contra Deus, aquele domínio que ele havia recebido da parte de Deus, aquele poder para dominar sobre a natureza, o homem perde esse poder de domínio sobre a natureza, ele se torna vulnerável, sujeito à morte, e nós vimos agora que em Cristo Jesus, que é o recurso de Deus para poder resgatar o homem a sua situação original de voltar a pertencer a Deus, através de Cristo Jesus, o homem ele pode novamente receber vida e vida eterna e passar a reinar com Cristo. Então Cristo ele veio exatamente para restaurar o homem da situação em que ele se encontra, afastado de Deus por intermédio do seu pecado.
Aí nós temos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versos de número 1 até o verso de número 7. Gênesis capítulo 3, verso de 1 ao 7. O verso 1 nos apresenta assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. É bem interessante, nós vimos aqui que o texto nos apresenta que a serpente era a mais sagaz, a mais astuta de todas as alimarias do campo que Deus havia feito. E aqui agora, num sentido agora da queda, o texto nos apresenta agora que a serpente, ela começa a travar um diálogo, no caso, com Eva. E é interessante nós observarmos aqui dentro desse contexto que, de fato, aqui a serpente, dentro desse contexto, ela foi usada por Satanás, ali a personificação de Satanás, e essa serpente, ela começa a conversar com Eva. É interessante nós observarmos que isso aqui é um caso específico, um caso aqui de uma atuação maligna, para nós não sermos ingênuos em achar que houve um tempo em que a serpente conversava, em hipótese nenhuma. Aqui esse animal, ele foi então aqui usado por uma força maligna, e o que é interessante aqui é que a serpente, no caso aqui Satanás, que é também chamado de a antiga serpente, começa a travar um diálogo com Eva. E é tão interessante nós observarmos que quando o homem ele começa a ser engoldado, ele começa a ser enganado pelo inimigo, ele não percebe o absurdo da situação que às vezes ele se encontra. Nós vimos agora que Eva, ela começa a ser iludida, e também Adão, consequentemente, iludida por Satanás, e Eva então começa a travar um diálogo com a serpente como se aquilo fosse natural. Como se aquilo fosse natural. E aí me faz lembrar quando num outro momento um animal dessa feita foi usado por Deus, e não, no caso aqui, por Satanás, quando Balaão, ele intentava, no caso, amaldiçoar o seu povo, o povo de Deus, e que Deus fala pela boca de uma serpente. E Deus começa então a conversar, aquela mula começa a profetizar, a conversar, no caso com Balaão, e ele não se dá por conta que ele estava conversando com uma mula. Que ele estava conversando com um animal, com a jumenta. E aí é interessante porque a situação em que Balaão se encontrava, ele havia perdido o senso da realidade. Exatamente pelo prêmio da cobiça, ele havia perdido o senso da realidade de que um animal, no caso, uma jumenta, ela não fala. Então é essa situação em que, no caso, Balaão se encontrava. E nós temos agora esse episódio aqui em Gênesis, que a mulher, ela no caso, ela sabia muito bem quais eram as orientações de Deus, para, no caso ali, para ela e para o seu esposo, e de repente agora ela começa a ser envolvida com a conversa com o inimigo, com a antiga serpente, com Satanás ali encarnado naquela serpente. E aquela serpente, é interessante, a sagacidade de Satanás e a sagacidade, a esperteza da serpente, mas nesse caso aqui, Satanás então, naquela serpente, começa a dialogar com aquela mulher e usar do diálogo de uma maneira muito astuta para poder enganar a mulher. E a serpente então, Satanás, começa com o discurso da seguinte forma: e disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ela pergunta para a mulher. E nós sabemos que a serpente, Satanás, sabia qual era a ordem, certamente qual era a ordem que Deus havia dado para, no caso, o primeiro casal,
E a única observação em relação a todas as árvores do jardim que Deus havia dado é que o homem não tomasse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E para confundir aqui a mulher, a serpente diz: olha, Deus mandou que vocês não tomassem de nenhuma árvore do jardim. É essa a ordenança, as observações divinas. E aí ela começa a puxar diálogo com a mulher. Aí no verso 2 a mulher disse: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim nós comeremos. Verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, no caso a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então nós vemos agora aqui a mulher relembrando que de fato a observância de Deus era em relação a uma árvore específica, o fruto dessa árvore, que era exatamente essa árvore que estava ali no jardim, no meio do jardim, que ela não deveria nem sequer tocar naquela árvore. A observação divina é que não poderia comer daquela árvore. Mas isso foi exatamente o meio para a conversa que Satanás achou para entrar em diálogo com a mulher e para poder iludir, para poder enganar aquela mulher e o seu esposo. Então ela vai dizer exatamente: não, é dessa árvore que está no meio do jardim, nas demais nós podemos comer. Aí o verso 4, nós temos a seguinte fala então da serpente: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, essa observação que Deus fez para vocês não é verdadeira. Vocês não irão morrer. Deus está escondendo de vocês alguma coisa. E aí ela acha um ponto de diálogo com a mulher para poder enganá-la. Aí verso 5, a serpente continua: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, comer do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, se abrirão os vossos olhos e sereis como um Deus, sabendo o bem e o mal. Olha para que campo discursivo a serpente, então, ela chama a mulher. Vai dizer exatamente: não, Deus está escondendo de vocês, porque Deus sabe muito bem que quando vocês tomarem do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos de vocês irão se abrir. E sereis como um Deus, sabendo o bem e o mal. Na verdade, quando eles tomaram do fruto, os olhos deles se abriram, sim. Mas não se abriu para uma mera consciência do bem e do mal. Se abriu para o mal, para abraçar o mal, porque o próprio ato de tomar daquele fruto já representava a primeira maldade, uma desobediência, no caso do primeiro casal. Então a serpente diz: vocês de fato, os olhos de vocês abrirão e vocês serão como um Deus. E a ideia de ser o convite, a tentação de ser igual a Deus, acabou seduzindo a mulher e o seu marido. Eles tiveram os olhos abertos para o pecado, para conhecer o bem e o mal, sim, mas eles se tornaram como um Deus? Não. Deus conhece o bem e o mal? Sim. O homem passou a conhecer o bem e o mal? Sim. Mas uma coisa é a maneira como um Deus, ele concebe e vê o mal, mas não há mal em Deus. Mas quando o homem ele lança mão do pecado da desobediência, o mal passa a fazer parte de si. Porque a atitude de desobedecer, isso já era o mal sendo gerado no homem a partir da tentação do diabo. Aí no verso de número 6 nos diz o texto: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela desejou aquela árvore, aí a concupiscência dos olhos, ela era boa para comer, e agradável aos olhos, uma árvore agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, para que pudesse conhecer, além daquele entendimento que eles tinham, aí a questão da curiosidade. Nos diz o texto aí na sequência que ela tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido, e ele também comeu com ela.
Então nós temos agora o primeiro casal sendo vencido por uma tentação do diabo, quando desobedece a Deus e pratica aquilo que Deus havia recomendado que eles não praticassem. Aí o verso 7 nos apresenta: então foram abertos os olhos de ambos. É interessante nós observarmos aqui a ideia dos olhos serem abertos, porque aqui não se trata de abrir os olhos no sentido físico, porque eles enxergavam e enxergavam muito bem. Tudo era perfeito na primeira criação, uma visão perfeita, uma audição perfeita, um olfato, um paladar, o tato, todos os órgãos do sentido eram perfeitos. Então, quando o texto diz que foram abertos os olhos, não é os olhos físicos, mas exatamente os olhos em termos espirituais. Foram abertos os olhos para a maldade, para o pecado. Então, a partir desse momento, foi despertado, ao abrir os olhos, é ter sido despertado neles o pecado. A desobediência, o pecado, então, atinge o ser humano. E naquele momento, quando eles desobedecem, ele tem os seus olhos, eles inauguram o pecado em si. Sabemos que o pecado, ele surgiu nos céus, quando Lúcifer, ele peca contra Deus, e ele leva consigo uma terça parte dos anjos, podemos dizer assim, dentro de um contexto bíblico maior. E agora ele desce, ele vem tentar o primeiro casal. E ao serem tentados, eles caem na tentação. E ao caírem na tentação, o pecado então brota no coração do primeiro casal. E esse pecado nasce exatamente a partir, vamos dizer assim, de uma decisão, a partir de um arbítrio do primeiro casal, usando da sua liberdade, usando do seu livre arbítrio. E é importante nós observarmos que, de fato, o homem, isso aqui inclusive é um ponto discutido dentro da filosofia, quando nos apresenta que o homem inaugura a sua liberdade por meio do pecado. E aí é claro que isso é discutível dentro do campo teológico, que para muitos, para alguns dentro do campo da teologia, é o contrário. Quando o homem peca, ele de fato perde a sua liberdade com o pecado. Mas para alguns filósofos, de fato o homem inaugura a liberdade exatamente quando peca. Porque aí ele está experimentando, usando do seu livre-arbítrio e fazendo algo, de fato, uma escolha. Escolheu não obedecer, escolheu fazer diferente. Seria uma espécie de inauguração do livre-arbítrio dentro de uma ótica filosófica. Porém, o que nos interessa mesmo aqui no texto é mostrar exatamente que quando o homem ele desobedece a Deus, os seus olhos, os olhos da maldade, os olhos do pecado, eles são abertos. O pecado, então, passa a fazer parte da natureza do ser humano. E o texto nos diz aí na sequência, retomando, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Olha, se o texto está dizendo que eles conheceram que estavam nus depois do pecado, isso naturalmente nos leva a entender que eles já estavam nus antes, porém não havia o conceito de nudez, no sentido de algo vergonhoso, de algo que tenha que ser escondido. Então o homem estava nu, mas não estava no estágio de nudez, porque não havia o conceito de nudez. Então aqui o pecado, a primeira coisa que os olhos do primeiro casal são abertos é exatamente para a nudez, para a vergonha. Até então a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. E quando eles pecaram, eles se envergonham um do outro
procuram folhas de figueira para se cobrir, e eles também se envergonham de Deus, exatamente porque os seus olhos foram abertos para a maldade. Então nós temos, o texto nos apresenta, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então nós vimos aqui exatamente que o homem, no uso da sua liberdade, ele desobedece a Deus. E ao desobedecer a Deus, nós vamos entender aqui no decorrer desta lição que uma das grandes faculdades, uma das grandes bênçãos, podemos dizer assim, que Deus deu ao homem, foi exatamente a liberdade e o livre-arbítrio. Sabemos que a liberdade do homem é uma liberdade assistida. É como se nós fizéssemos assim uma determinada leitura. É como se Deus fizesse vários quadradozinhos, e a cada homem, mesmo Deus sendo o único ser que tem liberdade absoluta, mas o homem tendo uma liberdade assistida. E Deus dá-nos cada um dentro de um quadrado para poder decidir dentro desse quadrado, ele decidir o que fazer, movimentar-se, tomar decisões dentro do seu espaço de liberdade. Decisões que possam glorificar a Deus ou decisões que possam, no caso, ferir a Deus. Então nós temos que entender a liberdade humana nesse aspecto. É uma liberdade assistida, porém o homem tem essa liberdade dentro do seu espaço de atuação, e ao usar dessa liberdade por meio do livre-arbítrio, o homem pode glorificar a Deus ou ofender o próprio Deus. E Deus, na sua soberania, ele não interfere nesse espaço de liberdade dado a cada homem. Então nós somos seres livres, sim, nesse aspecto. Não livres como Deus, mas livres no sentido de uma liberdade assistida. Então, no uso dessa sua liberdade assistida, ali dentro do jardim, dentro do seu quadrado, o homem então resolve de fazer diferente daquilo que Deus, no caso, o aconselhou. Deus, no caso, o aconselhou que ele não deveria tomar do fruto do conhecimento, porque se ele fizesse isso, certamente ele arcaria com a responsabilidade. Porém, ele resolveu desobedecer. E nós, já adiantando aqui, é necessário que nós entendamos que a palavra responsabilidade, ou a palavra liberdade, melhor dizendo, ela está ligada diretamente à palavra responsabilidade. Não há, em qualquer esfera, seja da vida humana, seja no aspecto espiritual, não há como nós tomarmos atitudes livres, usar da nossa liberdade, sem que isso não acarrete para nós uma responsabilidade. É necessário que nós entendamos que Deus nos deu uma liberdade assistida, sim, mas nós seremos responsabilizados pelo que fizermos com a nossa liberdade no uso do livre-arbítrio. É o que a Bíblia nos coloca como a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele haverá de colher. Você não é obrigado a plantar nada, mas uma vez que você planta, você é obrigado a colher. Que exatamente você faz isso por meio do livre-arbítrio. Bem, indo para a lição, aí o comentário da nossa lição, nós temos o seguinte, aí a introdução nos apresenta. Estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história humana, que é exatamente a queda do homem. É o capítulo mais trágico da história. No decorrer da aula mostraremos, aqui a lição ela se propõe a narrar um pouco sobre o pecado aí de Adão e Eva, mostrando que isso não é uma mera palavra, mas foi um fato histórico, entendeu? Um evento que aconteceu e que isso acabou trazendo consequências para toda a humanidade. Então, não é uma mera história, é um fato que isso trouxe consequência à humanidade. E nós vamos mostrar aqui, a lição, ela propõe examinar o livre-arbítrio e as consequências, as implicações
nessa experiência, na experiência humana, quanto ao uso do livre-arbítrio. Também a lição propõe averiguar a queda em si, como ocorreu a queda, e vamos também mostrar que a lição mostrará sobre as consequências, no caso da rebelião adâmica, no caso, as consequências do seu pecado, e é um tema que é, no caso, importantíssimo ser tratado nessa lição. E aí esperamos em Deus que nós sejamos aí iluminados pelo Espírito Santo através desse tema tão importante. O primeiro tópico da lição nos apresenta o livre-arbítrio do ser humano. Nesse tópico definiremos o livre-arbítrio. Em seguida veremos o seu relacionamento com a soberania divina e finalmente trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Primeiro momento nós temos aí o primeiro subtópico, que é o livre-arbítrio. Primeiro nós temos que entender aqui minimamente o que é arbitrar. Arbitrar é você deliberar, é você tomar uma decisão. Isso que é arbitrar. É você estar diante de você, tomar uma decisão quanto o que fazer ou o que deve ser feito diante de uma situação. Se agir ou se você deve agir dessa ou daquela forma, ou se alguém agiu isso de uma forma correta ou não. Isso que é arbitrar. Por isso que nós temos aqui, no caso, os árbitros, por exemplo, de futebol, por exemplo, que ele vai estar julgando as atitudes dos jogadores e vai ali arbitrando, dirigindo, vamos dizer assim, deliberando em relação ao que está acontecendo dentro do campo. Então, arbitrar é exatamente deliberar, é manifestar uma vontade, uma direção. E a ideia do livre-arbítrio é arbitrar livremente, ou seja, na hora de tomar um árbitro, de tomar uma deliberação, uma decisão, a ideia do livre-arbítrio é que alguém estará livre para agir da maneira como acha que deve agir. Ou seja, dentro do seu espaço de atuação, da sua liberdade assistida, você tem direito de agir dentro desse espaço de uma forma ou de outra de maneira livre. Então isso que é livre-arbítrio, assim trazendo, é claro, numa linguagem bem simples, bem comum, bem direta. Então o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma faculdade, é o dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Então, no uso do livre-arbítrio, ou você pode fazer o que é bem, ou você pode fazer o que é mal. Você pode errar, ou você pode acertar. Depende daquilo que você vai fazer com o seu livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, não seríamos o que somos hoje. Seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. Ou seja, se não tivesse o livre-arbítrio, nós não teríamos consciência da nossa realidade, não teríamos consciência da nossa existência, nós não construiríamos a nossa história. Seríamos como um animal qualquer. Se você pega aí um irracional, por exemplo, um cachorro, ele não tem consciência da sua existência. Ele não tem que estar tomando decisões que venham envolver o seu presente e o seu futuro, tomando decisões de maneira consciente. Ele não pode estar agora maquinando, projetando a sua história, projetando o seu futuro. Mas exatamente por sermos seres racionais, que é uma outra faculdade, e a nossa racionalidade, ela não faz sentido sem o uso do livre-arbítrio. Uma racionalidade desprovida de livre-arbítrio, ela não, na minha concepção, ela não faz muito sentido. Então, o que nos faz ser o que nós somos é exatamente porque nós somos seres livres, somos seres racionais, somos seres de cultura, somos seres religiosos, somos seres, no caso, históricos e etc. Somos seres diferenciados, conscientes de nós mesmos. Então, essa é um critério, uma definição que nós podemos ver quanto ao livre-arbítrio. Uma característica, melhor dizendo, do livre-arbítrio é que sem o livre-arbítrio nós não seríamos o que nós somos, seres conscientes de nós mesmos
e consciência da nossa existência, do nosso lugar no universo e a própria consciência de que esse universo deve ter sido criado por um ser superior que não foi nós mesmos. No caso, nós chamamos este ser de Deus. Aí o segundo subtópico nos apresenta a soberania divina. Muito interessante esse tópico, porque há uma dificuldade muito grande por parte de muitos em conciliar o livre-arbítrio e a soberania de Deus. E alguns questionam, mas como pode existir o livre-arbítrio e ao mesmo tempo a soberania? Como o homem pode estar livre para fazer o que pensa, quando na verdade Deus ele é soberano e ele tem o controle de tudo? Repito, a soberania de Deus é soberania absoluta. Sua liberdade é liberdade absoluta. Porém, Deus, na sua soberania, ele escolheu criar seres com a relativa liberdade e o poder de decisão e a capacidade do livre-arbítrio, dentro da sua própria soberania. E eu penso que Deus ele estabelece uma lei e Deus ele não pode se autocontradizer no aspecto de fazer algo e depois ter que desfazer aquilo que ele fez, como se ele tivesse errado. Deus ele é soberano, sim. Ele é um Deus presciente, sim. Mas é interessante nós observarmos que a soberania de Deus, aquele que pode todas as coisas, a presciência de Deus, aquele que tem ciência das coisas mesmo antes de acontecer, isso não interfere, a presciência de Deus não interfere na sua soberania. E na soberania de Deus, Deus nos criou livres. Deus nos deu livre-arbítrio na sua soberania. Mesmo que na sua presciência, ele sabe o que nós faremos com o nosso livre-arbítrio. Mas ele não interfere, a sua presciência não interfere na sua onipotência, na sua soberania. É algo que parece meio complicado, mas é o que nós podemos ver para sermos coerentes com o que a Bíblia coloca quanto à responsabilidade do homem em relação às suas escolhas, às suas atitudes, inclusive dentro desse contexto que nós estamos falando, quando Deus responsabilizou o homem, que no dia que ele desobedecesse, que ele tomasse essa atitude livre, certamente ele morreria. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí o subtópico 2, a soberania divina. O que é a soberania divina? É o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Deus faz como lhe aprouver. E aprove a Deus nos criar seres livres. Nos dá o livre arbítrio. Isso foi um propósito divino. Em suas mãos somos barro. Ele é o soberano oleiro. Não nos cabe questionar a soberania do Todo-Poderoso. Isso é muito interessante. Aí no livro de Romanos, é um texto muito importante. Romanos capítulo 9, verso de número 20. Romanos 9, o verso de número 20, nos diz o seguinte: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Olha que texto maravilhoso. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Olha o que o escritor ele nos leva à reflexão. Quem és tu, ó homem, para poder questionar com Deus? Aí ele diz, pode porventura o objeto que foi fabricado por alguém questionar aquele que o fabrica por que o fez daquela maneira? Nós sabemos que nós somos feituras de Deus. Nós somos o objeto produzido por Deus. E um objeto ele não pode reclamar do seu artífice porque ele o fez dessa maneira e não daquela maneira. Da mesma forma, nós não podemos reclamar de Deus porque ele nos fez como nós somos, porque ele é o nosso artífice. Então Deus, na sua soberania, ele nos fez como nós deveríamos ser feitos. Seres com a liberdade assistida,
e seres portando a faculdade do livre-arbítrio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus e Ele é Senhor. Não devemos, por outro lado, ver a soberania divina como algo despótico e tirano. Deus não é um tirano, não é um déspota. Porquanto todas as ações de Deus são fundamentadas em seu amor, justiça e sabedoria. Então, tudo que Deus faz cumprindo aquilo que Ele é por natureza. Ele é um Deus de amor. Então, o que Ele faz é por amor. O seu amor não ultrapassa, ou não, vamos dizer assim, não contradiz, melhor dizendo. Seu amor não contradiz com a sua justiça. Eu diria o quê? Que a justiça de Deus é exatamente uma forma dele aplicar o seu amor. Então Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Aquilo que é justo, aquilo que é louvável. Isso honra o próprio amor divino. E ele também, tem toda a sabedoria. Deus faz as coisas exatamente como elas devem ou deveriam ser feitas. O que ele faz agora viremos a compreender mais à frente. Então, o que Deus faz, muitas das vezes nós não entendemos, mas nós compreenderemos depois que Deus sempre esteve ou Deus sempre está com a razão. Isso é interessante fazer aqui uma aplicação, que muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos a princípio. Mas é necessário que nós descansemos no Senhor, porque no futuro nós vamos perceber que Deus, ele fez o melhor para nós. E o que nós devemos fazer? É exatamente aquilo que está no Salmo 37, verso 5. Descansa no Senhor. Então devemos descansar no Senhor, sabendo que ele é soberano. Na sua soberania está o seu amor, está a sua justiça, está a sua sabedoria, e ele sempre faz o melhor para os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, a responsabilidade humana. Falamos do livre-arbítrio, falamos da soberania divina, que nada foge do controle de Deus, e Deus nos fez com a relativa liberdade, com o livre-arbítrio. E agora, esse terceiro subtópico nos fala agora sobre a responsabilidade humana. Uma vez que nós temos o direito de arbitrar, nós temos também a responsabilidade de assumir as consequências das nossas decisões. Terceiro subtópico, a responsabilidade humana. Entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. Então, onde está a nossa responsabilidade? Exatamente entre o livre-arbítrio e a soberania. Ou seja, Deus, ele é soberano nos fez livres, mas também ele é soberano para nos responsabilizar quanto àquilo que nós fizermos ou vamos fazer com a nossa liberdade ou com o nosso livre-arbítrio. Não resta dúvida de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não os mandamentos. Então não há dúvida. Deus, ele permite que nós o obedeçamos ou não. Você não é obrigado. Isso aqui é muito interessante. Você não é obrigado a servir a Deus. Eu acho isso tão importante porque muitas das vezes a religião, ela tenta esconder, em certa medida, do homem, quando ela se coloca como sendo essa ponte entre Deus e o homem, mas não dá ao homem a liberdade de poder seguir a Deus ou não, poder obedecer ou não. Então isso é muito interessante, porque no livro de Deuteronômio, por exemplo, Deuteronômio capítulo de número 10, o verso 12 a seguir, há um texto aqui bem interessante, que eu acho que vale a pena nós lermos aqui. E aí a epígrafe desse texto nos apresenta exatamente a chamada a assumir um compromisso diante de Deus. E olha o que nos diz o verso 12 aí do capítulo 10 de Deuteronômio. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ou seja, aqui
o escritor ele está mostrando a Israel aquilo que Deus espera do seu povo, aquilo que Deus requer. Deus requer isso, mas ele não impunha isso para o seu povo. E aí no verso 3 diz o seguinte: para guardardes os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. É isso que Deus requer de você. Guardados para o teu bem, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendente deles, escolheu de todos os povos, como vê hoje. Então aqui nós vimos exatamente colocando diante do Senhor, aqui o Senhor colocando diante do povo, aquilo que Deus requeria do seu povo. Ou seja, Deus mostrando para o povo a sua vontade, mas nós vamos ver que dependia do homem querer temer ou não a Deus, como o texto coloca, no caso, aí na sequência. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, te chegarás ao seu nome e juramento, Ele é o teu louvor, Ele é o teu Deus, que te fez grandes coisas, e começa a aconselhar. Mas nós vamos ver aqui no decorrer das Escrituras que Deus ele não obriga o ser humano a fazer nada. Se você vai para o capítulo, ainda em Deuteronômio, aí no capítulo 11, dando a sequência no capítulo 11, os versos 26 a seguir, olha o que nos diz aí a sequência do texto. Verso 26 do capítulo 11 de Deuteronômio. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção era em decorrência de fazer a vontade de Deus. A maldição, se a vontade de Deus não fosse realizada. O homem poderia escolher entre uma coisa ou outra. Eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Aí o verso 27. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Então, se cumprides, se obedecerdes a Deus, vocês abraçarão a bênção. E a maldição, verso 28. A maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir de outros deuses, que não o conheceste. Ou seja, dá ao homem a possibilidade de que, se ele quiser, que ele siga também outros deuses, que ele abandone ao Senhor. A decisão está exatamente o que? Na atitude do homem. A decisão compete, pois, ao homem. Então é muito interessante isso aqui. E o verso 32 ele diz: tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que hoje vos prescrevo. Mas a decisão era exatamente do povo, a decisão era dos homens. Então, em momento algum, Deus obriga que nós façamos a sua vontade, apesar de que Ele é soberano, apesar de que Ele é Deus, Ele está acima de tudo, mas Ele não nos obriga a cumprir a sua vontade, porque nós somos responsabilizados pelos nossos atos. Todavia, Ele nos chama a um dia, aí a depender da tua atitude que você praticar, Ele nos chamará um dia para a prestação de contas quanto à nossa escolha. Aí no livro de Eclesiastes, por exemplo, um texto muito conhecido, Eclesiastes capítulo 11, verso 9, diz o seguinte, Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfaçam o teu coração, o que tu quiseres, e que agrade os teus olhos. Faça aquilo que você achar que seja melhor. Porém, o finalzinho diz, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Ou seja, Deus um dia te chamará à prestação de conta para saber e trazer a recompensa sobre o que você fez no uso da sua liberdade e do seu livre-arbítrio. E ainda em Eclesiastes capítulo 12, verso 14, nós temos o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam
mas, mostrando exatamente a responsabilidade do homem. E também nós temos aqui o juízo final, que a Bíblia nos apresenta, não é uma ficção. É a realidade que aguarda a espécie humana na consumação de todas as coisas. Apocalipse 20, um texto também bastante conhecido de muitos que são leitores ou simpatizantes da Bíblia, nos diz aí Apocalipse 20, verso de número 11, até o verso de número 15, nos diz o seguinte, Apocalipse 20, 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui nos fala exatamente do juízo do trono branco, o juízo final. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, aqui grandes e pequeno é em estatura, mas em termos de posição social, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então aqui o texto nos apresenta que cada um foi julgado segundo as suas obras, segundo aquilo que fez no uso do seu livre-arbítrio. Aí o texto continua, verso 13, e deu o mar os mortos que nele havia, a morte, no caso os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então temos aqui exatamente a responsabilização de cada um sobre o que fez no uso do seu livre-arbítrio. Aí o segundo tópico da lição nos apresenta a queda, um evento histórico e literal. Então a queda não é uma mera história. A apostasia de Adão e Eva deu-se em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Então a queda foi exatamente, a apostasia foi exatamente um conflito entre obedecer a Deus ou usar o seu livre-arbítrio, ou fazer a sua vontade. Então a queda se dá exatamente nesse conflito entre a soberania e o livre-arbítrio, entra aí exatamente a queda. Nesse episódio, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Houve a possibilidade, houve a realidade de fato, se tornou concreta a queda e isso se tornou algo histórico. Primeiro, a possibilidade da queda. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-los ou não. Se nós fôssemos obrigados a amar a Deus, se nós fôssemos obrigados a obedecer a Deus, nós seríamos autômatos, um robô, e não um ser livre, um ser de liberdade. Então Deus não obrigou o homem a obedecer ou desobedecer. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Ou seja, no dia em que dela comer, certamente morrerás, como está lá Gênesis 2, capítulo 2, verso 16 e 17. Se eles optassem por ignorá-la, no caso ignorar a ordem, teria de arcar com as consequências de seu ato, ou seja, com a responsabilidade. Teria que ser responsabilizados pela, no caso, as suas atitudes. A morte espiritual seguida da morte física era, no caso, as consequências do ato. O homem, quando ele tomasse do fruto, ele morreria espiritualmente, porque estaria afastado de Deus, e morreria logo mais também, dentro do tempo de vida que ainda o restasse, ele morreria fisicamente. E aí entraria para uma terceira morte, que é exatamente a segunda morte que nós vimos, que é a morte eterna, que é quando o homem, estando morto espiritualmente, ou seja, estando no pecado, morto espiritualmente, nesse sentido, ele vem a morrer fisicamente, estando morto no pecado. Então, toda vez que o homem morre fisicamente, estando afastado de Deus, morto no pecado, o homem passa a experimentar a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Louvado seja Deus. Então, temos aí a responsabilidade da queda. A responsabilidade foi totalmente do homem. A realidade da tentação. Ao ser tentado pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha
e bem arquitetada mentira de Satanás. Qual é essa mentira que Satanás sempre tentou passar para os homens? A possibilidade de o homem vir a ser um Deus. Satanás, ele quis se elevar lá no céu sobre os anjos de Deus e ser semelhante, ser igual a Deus. E ele foi lançado dos céus abaixo. E ele continuou com essa mesma mentira, ele continua enganando os homens, no caso aqui engana o primeiro casal, de que eles seriam iguais a Deus. A velha mentira de Satanás. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Por que Adão foi responsabilizado? Porque dentro desse contexto aqui, dessa sociedade aqui primitiva, nesse momento em que a raça humana ela passa a existir sobre a Terra, Adão era exatamente o cabeça da raça humana, o cabeça, o responsável direto da estrutura familiar, era aquele que havia recebido as ordens divinas, então ele foi responsabilizado exatamente pela entrada do pecado no mundo. Aí Romanos capítulo de número 5, verso de número 12, nos diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem, no caso Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, como nós já vimos. Então, assim como por um homem entrou o pecado e a morte por esse homem passou a todos os homens, exatamente porque todos pecaram. E aí a carência, como a Bíblia coloca, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A historicidade da queda é um outro subtópico, o terceiro subtópico. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, de forma real, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico. Aí Romanos 15, verso 4, nos diz o seguinte, Romanos 15, verso número 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo aquilo que foi escrito quanto à queda, a historicidade da queda do homem e do projeto de Deus na humanidade, tudo isso foi escrito para o nosso proveito, porque inclusive desde o Antigo Testamento já havia se profetizado na história a vinda de alguém que redimiria o homem da situação de pecado em que ele se encontrava devido ao pecado dos nossos primeiros pais. Então, tanto a queda é um fato histórico, quanto a promessa e o cumprimento da promessa de redenção também é um fato histórico. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, tratemos com temor e tremor a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante, infalível e completa palavra de Deus. Então, a Bíblia nos mostra exatamente a queda do homem, a realidade da queda, a historicidade da queda, da tentação, mas também ela nos mostra a historicidade do projeto de Deus para redimir o homem, que foi através de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o terceiro tópico nos apresenta as consequências da queda de Adão. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos. A consciência do pecado é um dos encargos, no caso da queda, um dos dividendos da queda, a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física, são algumas das consequências. Já o primeiro subtópico nos apresenta a consciência do pecado. Ao tentar a mulher, a antiga serpente prometeu-lhe onisciência divina. Vocês serão igual a Deus, conhecimento do bem e do mal. O homem se tornou onisciente? Não. A única consciência que o homem teve foi consciência do pecado. Foi a experiência do pecado que passou a existir dentro de si mesmo. Mas o homem não se tornou
como a propaganda da serpente, de Satanás, que ele seria conhecedor do bem e do mal e que teria a onisciência, seria consciente como Deus. Não. Então a antiga serpente prometeu-lhe a onisciência divina, mas o que os nossos pais herdaram foi uma consciência pecaminosa e geradora de obras mortas. Uma consciência pecaminosa, uma consciência que o acusa, uma consciência que o coloca realmente numa situação de impossibilidade mesmo de ser igual a Deus. O pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico. Então o pecado, a consequência do pecado foi exatamente essa. O homem perdeu o brilho do rosto. O homem perder a imagem, ou manchar a imagem de Deus. Perdeu o vigor físico. Ele se enfraquece em todos os aspectos falando. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente. Ele enfraqueceu a sua relação com Deus. Daí João, capítulo 3, verso 5, nos apresentar aí, dentro desse contexto de João, capítulo 3, nos apresentar exatamente a necessidade do homem nascer de novo. Nascer da palavra, nascer do Espírito Santo, nascer da água e do Espírito. Por quê? Porque o homem ele passou a ter essa consciência de pecado. Segunda consequência, a perda da comunhão com Deus. Em consequência de seu pecado, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. De agora em diante, não poderiam mais viver no jardim do Éden, onde diariamente conversavam com o Senhor. Dá-nos entender Gênesis capítulo 3, verso 8, quando Deus está procurando o homem que havia escondido dele, dá-nos entender que o homem tinha um contato com Deus em determinado momento do dia. Aí Gênesis 3, verso 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, mostrando aqui que Deus falava com o homem, já era um costume Deus falar com o homem, que andava no jardim pela viração do dia. Nesse momento Deus andava ali no jardim pela viração do dia, e para alguns estudiosos, era o momento, o horário em que Deus tirava para falar com o homem. O texto fala aqui do momento da queda mesmo, aquele momento quando eles pecaram, mas alguns fazem essa leitura que aquele era o momento ideal de Deus falar com o homem. Não podemos afirmar 100%, mas o certo é que dentro do contexto, no mínimo, nós podemos entender que Deus tinha o hábito de falar com o homem, porque diz o quê? Que quando ouviram a voz do Senhor, então já ouviram de outra vez, que andava no jardim pela viração do dia, eles esconderam da presença de Deus, homem e a sua mulher, e esconderam entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então dá-nos entender aqui pelo texto exatamente que eles tinham o hábito de poder falar com Deus. E agora nós vemos exatamente o homem então se escondendo da presença de Deus, perdendo essa comunhão com Deus por causa do seu pecado. Mas apesar de haverem ofendidos a Deus, continuaram a ser alvo do imenso e eterno e infinito amor de Deus. A Bíblia diz no livro de João 3,16 que esse homem caído, esse homem que desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que Deus o amou de tal maneira, ou seja, não tem como explicar o amor de Deus, que ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Desde a queda, o ser humano, para reatar a comunhão com Deus, tem de aproximar-se dele pela fé. Como Hebreus diz, é necessário que o homem aproxime de Deus pela fé, porque é só mesmo através da fé o homem tem essa possibilidade de retomar uma vida de comunhão com Deus. E Deus ele está interessado em voltar a ter essa relação com o homem. Aí no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então nós vimos aqui que agora Deus
Desde a queda do ser humano, o homem precisa reatar essa comunhão com Deus, e ela é feita através da fé por meio de Jesus Cristo, o nosso único Salvador. Então, nesse retorno, não estamos sós. Jesus Cristo é o nosso mediador eficaz. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem que se tornou carne, e ele nos compreende inteiramente e tem a possibilidade de nos levar de volta para Deus. O terceiro subtópico, uma outra consequência do pecado, nós vimos a consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus. Terceiro, a transmissão do pecado à espécie humana. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens, como nós já lemos. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e todos pecaram, todos morreram, exatamente por causa do pecado de Adão. E aí Romanos 3:25, 3:23 nos mostra exatamente essa nova realidade na qual o homem se encontra. Romanos 3, verso de número 23, quando nos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então esse tópico, quando nos fala da transmissão do pecado, nos deixa bem claro o escritor que todos em Adão, todos pecaram. Se todos pecaram, todos morreram espiritualmente. Se todos morreram espiritualmente, todos precisam da vida de Cristo para poder viver através de Cristo Jesus. Por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo um recém-nascido já traz consigo essa semente. Salmo de número 51, um texto muito conhecido, nos mostra exatamente o germe do pecado que nós já trazemos em nossa natureza. Salmo de número 51, verso 5, nos diz o seguinte: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todos nós trazemos o germe, o vírus do pecado, e somente Cristo, o Cordeiro de Deus, é que pode nos purificar de todo pecado. Louvado seja o seu nome para sempre. Embora a criança, na fase da inocência, não tenha a experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Uma criancinha, ela não, vamos dizer assim, ela não deu a luz ainda ao pecado, ela não lançou mão do pecado, mas ela tem toda a potencialidade para dentro de si despertar o pecado. Ela, na sua fase de inocência, enquanto ainda não tem consciência de mundo, ela não tem pecado no sentido prático diante de Deus. Não pode ser imputada a ela pecado. Mas logo que ela passa a ter entendimento de mundo, esse pecado é ativado. E ela então se desenvolve numa vida de pecado. Então isso é uma realidade que todo ser humano enfrenta. É a realidade do pecado e a necessidade de Deus. Então o texto aqui nos apresenta: a criança na fase da inocência não tem ainda a experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, na sua natureza, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer tanto o pecado original quanto o pecado experimental. O pecado original todos temos, já desde criança. E o experimental é quando nós lançamos mão do pecado de fato por meio da experiência. Mas Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que pode nos purificar de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Há um texto também aqui muito interessante, em 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, muitas crianças são recolhidas por Deus na fase da inocência, apesar da iniquidade dos pais.
entre os quais morreram sem a experiência do pecado, acham-se, por exemplo, os inocentes. Quando Herodes mandou assassinar ali os inocentes, morreram muitas crianças inocentes, que morreram por causa da iniquidade dos seus pais, no caso, por causa da iniquidade do próprio homem, entendeu? Mas como o texto coloca, mas apesar da experiência de pecado de seus pais, eles não experienciaram o pecado, mostrando exatamente essa diferença entre a questão do vírus do pecado e da experiência do pecado em si. Mas o que esse tópico nos apresenta é que a transmissão do pecado foi para toda a espécie humana. E o subtópico 4 nos apresenta a enfermidade da terra. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano. A própria terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Desde então, o nosso planeta vem sofrendo com fomes, terremotos, com inundações, tudo como consequência do pecado. Em sua epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve a terra como gemendo por causa da expectação, ou da expectativa quanto às últimas coisas. Isso aqui é muito interessante. Aí no livro de Romanos, por exemplo, capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso de número 22, nos diz o seguinte, Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Verso 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção de nosso corpo. Então a própria natureza, ela geme, aguardando o dia em que Deus fará um novo céus e uma nova terra, em que a terra será redimida, e a Bíblia diz que Deus purificará essa terra com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o texto nos apresenta que quando do reino de Deus se manifestar, quando o Cristo implantar o seu reino milenial, após a grande tribulação, a terra será restaurada na sua natureza. Ali no Monte Sião será um lugar de bênção para todas as nações. Será um lugar onde as nações serão abençoadas a partir de Sião. Por quê? Porque o reino de Cristo, ali o milênio, é uma amostra. Não é ainda algo definitivo, mas é uma amostra do que Deus fará na redenção, no novo céus e na nova terra. E finalmente, a última consequência do pecado, da queda, é a morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver inteiramente, ou viver indefinidamente. Por quê? Porque quando Gênesis diz que no dia em que dela comerdes, certamente morrerá, isso quer dizer o quê? Que se o homem não comesse, não desobedecesse à ordem divina, ele viveria para sempre. Que se a condição de morrer era a desobediência, então dá a entender que se não desobedecesse, o homem então ele viveria, ele seria imortalizado. Ele não morreria. Então Deus não fez o homem para morrer. A morte foi exatamente uma consequência de uma escolha do homem, quando ele escolheu desobedecer, mas Deus em Cristo Jesus deu ao homem, dá ao homem novamente a possibilidade de viver para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achava-se no ser humano. A morte é a mais triste consequência do pecado. A mais triste consequência do pecado é a morte. Por quê? Porque a morte ela tem vários aspectos no tocante ao pecado. Existe a morte comumente, como todos conhecemos, a morte física, mas existe a morte que é estar separado de Deus por causa do pecado. E existe a morte pior, que é a segunda morte, que a Bíblia chama de lago de fogo, que é a morte eterna. É quando aqueles que estiverem separados de Deus, onde morrer fisicamente e viverem eternamente afastados de Deus. Então, busquemos em Deus o refúgio. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus, que é a segunda morte, lá em Apocalipse, que é o lago
de fogo. Está em Apocalipse 2, 11, capítulo 20, verso de número 6. Quanto a nós, os que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não tem efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida, como está em João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Então aqueles que de fato já abraçaram a fé, aqueles que já tiveram um encontro com Cristo, a morte não tem mais poder sobre eles, louvado seja o nome do Senhor, exatamente porque, como nos diz aí a palavra do Senhor, Jesus, ele falando sobre a sua identidade, ele vai dizer exatamente para, no caso, as irmãs de Lázaro, aí em 11 de João, o capítulo 11, verso de número 25, ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá para sempre. Porque nós temos uma promessa que quando Cristo vier, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é uma grande promessa que nós temos. Nós vimos nessa lição, nós somos conscientizados que o homem pecou, que a queda é uma realidade, é algo histórico. Mas também nós temos a promessa e nós temos em Cristo a possibilidade de vivermos para sempre através do seu sacrifício. A conclusão nos apresenta: dois fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras. A criação do homem é um fato marcante na Escritura e também a sua queda. E um terceiro fato, tão importante quanto, é exatamente a redenção em Cristo Jesus. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porque ele é o ser supremo por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. A fim de sanear o pecado no homem, Deus, em sua presciência, já havia preparado o imaculado Cordeiro de Deus, desde a fundação do mundo, para redimir-nos de todos os pecados. Isso é muito maravilhoso. Aí Apocalipse capítulo 13, para finalizarmos, Apocalipse 13, verso de número 8, nos diz o seguinte, Apocalipse 13, verso de número 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, mostrando aqui que o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Em que aspecto? Deus, na sua presciência, sabendo o que o homem faria com a sua liberdade, com o seu livre-arbítrio, ele já havia providenciado desde a fundação do mundo Jesus, o Cordeiro de Deus, para redimir o homem daquilo que ele faria com a sua própria liberdade. E por que Deus não interferiu? Como já falei, porque Deus, a soberania divina, não interfere na sua presciência. Mas Deus providenciou o meio para que todos fossem redimidos, para que todos voltassem para Ele. Porém, para voltar-se para Deus, assim como o homem afastou-se de Deus por um ato de liberdade, no uso do livre-arbítrio, também nós cremos, eu creio, que também no uso do mesmo livre-arbítrio, o homem pode se abrir para o sacrifício de Deus, em Cristo Jesus, ser redimido e voltar para Deus, para desfrutar da vida com Deus, de uma vida eterna. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, oreis por nós, e que o Espírito de Deus ele continue falando profundamente ao teu coração, que você possa entender qual o propósito da tua criação, que você foi criado. Você em Adão pecou, afastou-se de Deus, mas em Cristo você pode ser redimido e tornar-se para Deus
novamente. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.